Oi, gente, bem-vindos a mais um programa, mais uma conversa com especialista. A gente criou aqui uma playlist conversando com especialistas e você pode buscar, de repente, o tema que mais se adequa para você. Hoje a gente vai falar sobre hipotireoidismo. Depois que eu compartilhei com vocês os meus problemas, as minhas doenças, surgiram várias dúvidas. E aí eu escolhi gravar um vídeo para o meu canal sobre cada uma delas, podendo explicar um pouquinho melhor. Aí eu convidei a especialista, no caso a minha médica, a doutora Bruna, que está cuidando de mim, para falar com a gente e para sanar todas essas dúvidas. Abri uma caixinha de pergunta nas minhas redes sociais e aí selecionei as melhores para a gente fazer aqui. Vamos lá! Oi, doutora Bruna, tudo bem? Oi, Kelly, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com você, podendo esclarecer as dúvidas dos seus seguidores também e falando de um assunto tão importante, tão comum, principalmente entre as mulheres, que é o hipotireoidismo. Obrigada por você aceitar participar mais uma vez. Para quem não lembra, a doutora Bruna participou do vídeo também sobre intolerância alimentar. Se você tem alguma ou se interessa pelo tema, depois que você assistir esse vídeo, né, vai lá assistir. Vamos para começar falando sobre hipotireoidismo. Eu descobri depois da gestação do Arthur, né, da minha terceira gestação. Após o Arthur fazer 6 meses, eu tentei fazer dieta, eu estava fazendo dieta, estava me alimentando bem, na verdade, né? Estava treinando na medida do possível, eu não estava perdendo peso nenhum. E aquilo me frustrou bastante, né? Sem contar uma pré-depressão, né? Eu não me senti bem depressiva, mas eu era cansada, sem muita empolgação para fazer as coisas. E eu sempre achei que era preguiça, sabe? Eu nunca achei que era algum problema aqui dentro. Eu achava que eu estava preguiçosa. E aí, nos exames de sangue, me confirmaram o hipotireoidismo, né? Pós-gestacional, enfim. Que eu ainda sou medicada até hoje, ele não reverteu. A medicação controla a produção de hormônios da minha tireoide. Então, ainda tenho essa disfunção que é controlada com medicação. Então, vamos explicar para as pessoas, doutora Bruna, o que é o hipotireoidismo. Então, Kelly, o hipotireoidismo acontece quando essa glândula que a gente tem aqui no nosso pescoço, que é a glândula tireoide, em formatinho de uma borboleta, não está funcionando direito, não está produzindo os hormônios tireoidianos T3 e T4, que são hormônios responsáveis por várias reações no nosso organismo, principalmente metabólicas, de produção de energia e também de temperatura. Por isso, por exemplo, que você sentiu aí dificuldade de perder peso, muito cansaço, quando você descobriu o hipotireoidismo. Quais são, então, os principais sintomas, né, e sinais que as pessoas podem detectar no dia a dia delas, na vida delas, e ficar atentas assim, será que eu tenho uma disfunção da glândula da tireoide? Será que eu tô com hipotireoidismo? Então, como a tireoide ela controla vários aspectos, principalmente metabólicos, de produção de energia e também metabolismo de carboidratos, de gordura, geralmente é esses sintomas aí que você relatou que a pessoa começa a sentir. A pessoa tem mais dificuldade de perder peso, ou aquela pessoa que sempre foi magra e começa a acumular mais gordura, uma pessoa que sente mais frio, começa a sentir mais cansaço também, parece que não tem energia, começa a achar até que é mais preguiçosa, como você falou, e sintomas até de depressão, a pessoa começa a ficar mais deprimida, queda de cabelo, fica mais ralinha aqui a sobrancelha, então tem vários sintomas, mas esses são os principais, Kelly. E como é que é feito esse diagnóstico? Essa é uma pergunta muito importante, o diagnóstico é muito simples, Kelly. Ao identificar que o paciente tem esses sintomas, a gente vai pedir os exames de sangue, T3, T4 e TSH. Tanto dos hormônios da tireoide, né, se tiverem baixos, isso pode nos identificar o hipotireoidismo, quanto o aumento do TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que é um hormôniozinho que a gente produz aqui dentro do cérebro. Ele é produzido aqui, estimula aqui. Então, se tiver com algum problema aqui, o teu cérebro vai estar produzindo muito TSH para estimular a tua tireoide. Então, se o TSH estiver elevado, pode nos indicar um problema na tireoide. E isso a gente pode até ver no começo, quando a pessoa tem poucos sintomas, fazendo o exame de rotina também. Vocês sabem, né, também, que a minha mãe tem hipertireoidismo, né? Eu brinco que a gente tem que parar de desejar as coisas, porque no hipertireoidismo a pessoa emagrece. Eu sempre tive muita dificuldade para emagrecer. Eu fazia uma brincadeira boba, dizia, ai mãe, por que eu não tenho esse negócio aí para emagrecer, né?
E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente deseja, mesmo que seja na brincadeira. Porque olha aí, ó, eu ganhei o hipotireoidismo, que ainda por cima engorda, né? Ainda faz ganhar peso e tudo mais. E aí a pergunta agora é a seguinte, o hipotireoidismo, ele é hereditário? Então, Kelly, existem sim casos de hereditariedade, onde se a sua mãe tem hipotireoidismo ou alguma doença autoimune, você também pode ter tendência a ter hipotireoidismo, mas a maioria dos casos não são por fator hereditário. A maioria dos casos são por inflamação da glândula. Se vocês conhecem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, né? Que é quando inflama a glândula por algum motivo, ou, por exemplo, uma tireoidite viral, você entrou em contato com o vírus, teve uma gripe, alguma coisa, e atacou a tireoide com anticorpos, e também relacionado principalmente à saúde do nosso intestino. Se o intestino não está funcionando bem, a gente pode produzir ali, provocar a produção de anticorpos que vão atacar a nossa própria tireoide. Existem outros fatores também, como o hipotireoidismo pós-quimioterapia, radioterapia, tem outras causas também, mas a mais comum é por doenças autoimunes. E eu fico dizendo assim que o hipotireoidismo engorda, porque eu de fato engordei e ganhei muito peso e todas as pessoas que conversam comigo falam sobre isso, relatam esse ganho de peso absurdo e essa preguiça. De fato, o hipotireoidismo engorda muito? Kelly, essa é uma pergunta muito boa, muita gente tem dúvida, né, se o hipotireoidismo é o culpado de engordar. Então tem dois aspectos, né? Realmente quem tem hipotireoidismo tem tendência a engordar ou a dificuldade de perder peso, porque justamente o hormônio tireoidiano, T3, T4, eles controlam muito essa questão metabólica, né? Queima de gordura, metabolismo da produção de energia, né? Do metabolismo dos carboidratos e das gorduras dentro do nosso organismo. Então, sim, a pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem mais tendência a engordar e dificuldade para perder peso. Mas a gente não pode esquecer também que existem vários fatores associados à obesidade, né, questões alimentares, sedentarismo, que a gente não pode colocar sempre somente a culpa na tireoide. Além da medicação, né, que no caso acredito que seja sempre indicada para casos de hipotireoidismo, a alimentação pode ajudar a reduzir esses sintomas? A gente pode, além da medicação, usar a alimentação a nosso favor? Como? Então, Kelly, a alimentação é fundamental no tratamento do hipotireoidismo. Quando a gente tem o hipotireoidismo, que é a falta desses hormônios ou a diminuição dos hormônios, a gente não tem como fugir inicialmente da utilização da hormonioterapia para que a gente substitua o que a gente não está produzindo no nosso corpo por um hormônio externo, né? Para que a pessoa melhore cansaço, melhore todos os sintomas que ela está sentindo. Porém, se a gente não cuidar da nossa alimentação, a gente tem a tendência de piorar esse problema, né? Então, a gente sabe hoje que o intestino, a saúde intestinal está muito interligada, principalmente aos hipotireoidismos de causa autoimune, né? Então, se a gente tiver um intestino que não funciona bem, com alimentos que não têm boas fibras, que não tem probióticos, que não são alimentos saudáveis, esse intestino ele vai tender a ficar não saudável, um intestino ruim, e daí você vai produzir mais anticorpos. Então, um dos pilares hoje no tratamento para hipotireoidismo é cuidar sim da alimentação. Isso pode reduzir sintomas e também até reverter casos de hipotireoidismo caso esteja no início. E outra coisa, é difícil ouvir homem falar sobre o hipotireoidismo, sobre alguma disfunção dessa glândula, né? Existe uma atração pela disfunção, assim, mais em mulheres do que em homens? Existe isso? Se existir, por quê? Mulheres, Kelly, infelizmente não somos mais acometidas por essa doença. Em geral, as doenças autoimunes acometem mais mulheres. Não se sabe muito bem ainda explicar isso, mas existe uma predisposição genética, algumas características femininas que acabam predispondo a mais doenças autoimunes. Mas pode acontecer também com homens e até mesmo crianças. E é bem interessante a gente ficar alerta, né? Porque as pessoas confundem muito o hipotireoidismo, né? Principalmente por conta dos seus sintomas, né? As pessoas confundem muito com depressão, com ansiedade. O que você pensa sobre isso, Bruna? Essa pergunta é muito importante da gente falar, Kelly, porque muitos pacientes acabam sendo diagnosticados com depressão ou acabam sendo até tratados com essa patologia, mas às vezes tem uma outra coisa por trás desse problema. E não é incomum a gente atender no consultório pessoas que já vêm tomando antidepressivos, remédios psicotrópicos
e na verdade tem problema de hipotireoidismo, né? Como o hormônio T3, T4 está associado a toda essa produção energética, a controle de humor, a controle de energia, a gente pode ter sim depressão, sintomas de depressão, sintomas de realmente de cansaço, falta de energia associados ao hipotireoidismo. E como é que é feito o tratamento do hipotireoidismo? Tem gente que faz um tipo de medicação, outras pessoas fazem outra. Na verdade, existem vários nomes do mesmo medicamento, do mesmo princípio ativo, né? Do mesmo hormônio, que no caso é o T4, que você vai encontrar infinitos, né? Já me receitaram vários, mas eu manipulo, né, o T3 e o T4. Muitas pessoas nem manipulam o T3. Então, explica um pouquinho como é que é essa dinâmica aí hormonal e como é que é feito esse tratamento. O tratamento do hipotireoidismo é muito simples, né? Existe uma reposição hormonal para ser feita quando não se produz mais um hormônio que deveria ter sido produzido pela nossa glândula, mas a gente também precisa se atentar a outros fatores, como a causa geralmente está associada muito a problemas intestinais, a gente também precisa tratar o intestino. Muitas vezes a gente precisa fazer uma boa dieta, uma readaptação da dieta, precisamos também tratar a microbiota intestinal, para diminuir a chance de você continuar produzindo anticorpos contra a tua tireoide e de repente até reverter esse problema. Se a tua tireoide ainda não foi totalmente destruída, a gente talvez consiga reverter o problema e você não precisar mais de hormônio tireoidiano lá na frente. E já agora, a minha próxima pergunta, né, que eu falei sobre o hipertireoidismo lá em cima, eu até me esqueci de perguntar, você estava respondendo aí essa questão do tratamento e eu me lembrei. Tu faz essa diferença, por favor, para as pessoas entenderem um pouquinho qual é a diferença do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo é o contrário do hipotireoidismo, né? Enquanto a gente não produz a quantidade necessária de hormônios no hipotireoidismo, no hipertireoidismo a gente produz muito hormônio. Então pode ser por causas de nódulos na tireoide, um câncer na tireoide, ou até mesmo uma tireoidite, que é uma inflamação da tireoide, que pode no futuro, depois que ela for destruída, acabar realmente se tornando um hipotireoidismo. Então, as duas coisas podem até estar ligadas. Você pode muitas vezes começar com um quadro de hipertireoidismo durante esse período de tireoidite ou tireoidite de Hashimoto e depois se tornar um hipotireoidismo. É comum também isso acontecer, Kelly. Tá vendo como é importante, principalmente, a gente se cuidar, quantas coisas podem estar dificultando a nossa qualidade de vida, né? E para fechar, Bruna, eu quero que você diga para as pessoas quais são os riscos para a saúde, né? De não receber, por exemplo, o tratamento adequado. Super importante essa pergunta, Kelly, porque tem muita gente que tem resistência em tratar o hipotireoidismo. E é muito importante que as pessoas saibam dos riscos que ela está correndo de não tratar, né, não repor os hormônios quando é necessário. Além de todos os sintomas de fadiga, de cansaço, baixa performance física, a pessoa tem mais tendência a engordar, queda de cabelo, ressecamento da pele. Existem também riscos relacionados à parte cardiovascular, porque como o hormônio tireoidiano ele controla também o metabolismo de colesterol, você pode ter um desequilíbrio do teu colesterol e você tem muito mais chance de fazer infartos, chance de fazer AVC, além de vários problemas associados ao metabolismo, né? Mais tendência, por exemplo, a ter obesidade e isso acarreta outra coisa. Então é muito importante a gente tocar nesse ponto, Kelly. Muito bem, muito obrigada, Bruna. Beijinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha ele com alguém que você sabe que vai gostar, que vai se interessar por esse tema. Aproveito para te convidar para fazer um passeio pelo canal inteiro, para você conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. Te convido para se inscrever no canal, porque assim você vai ser notificado assim que um vídeo for postado, tá bom? E você pode receber isso em primeira mão. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.